Olá, amigos. Estou aqui de volta para mais um vídeo, mas antes de entrar no tema específico do vídeo de hoje, eu queria fazer uma introdução em duas partes. A primeira é um agradecimento, porque eu coloquei há 2 dias atrás um vídeo, esse que está aí em cima, um vídeo em que eu informava que eu coloquei as minhas publicações, os meus romances gratuitos, pelo período de 5 dias, que é o período que a Amazon permite, né? E já na metade do segundo dia, já foram para mais de 300 downloads, né? É lógico que esses downloads são tanto pela informação do vídeo, como também pela própria Amazon, que a Amazon considera essa colocação do vídeo, do livro em gratuidade, uma promoção, né? Então também tem gente que baixou o livro chamado pela própria Amazon. Mas, de qualquer maneira, agradeço às pessoas que baixaram o livro por aqui e espero que gostem, né? Já são mais de 300, eu acho que nos 5 dias da promoção deve chegar beirando a 1000. É menos do que canais com 300, 400 mil assinantes conseguem, né? Um deles aí, recentemente, disse que fez essa mesma promoção e obteve mais de 30 mil downloads. Mas aqui são mais modestos, 300 em 2 dias. Mas já é alguma coisa, né? A segunda observação, a segunda introdução, a segunda parte da introdução, se refere ao vídeo em si que eu vou fazer, né? É porque eu fiz usando os mecanismos que o YouTube me permite, né? Eu fiz olhei o espectro das pessoas que assistem ao meu canal. Eu fiquei surpreso de ver que, lógico que essa estatística só é possível de ser feita quando o vídeo alcança um certo número de visualizações, né? Dos vários vídeos que eu já coloquei, eu tenho aí uma dezena, 2, que alcançou mais de alguns milhares de visualizações e aí permitem fazer essa estatística. Lógico que essa estatística não é sobre todos os vídeos que eu coloquei, porque alguns tiveram poucas visualizações e então não entram, né, nessa estatística. Mas essa estatística mostrou que 97 a 98% do meu público é masculino. E eu realmente não sei por quê. Eu estou atraindo apenas 3% das mulheres. Então eu estou procurando chamar elas para o meu vídeo também, porque se você quer crescer e se você quer distribuir suas ideias, você tem que atingir toda a humanidade, e toda a humanidade é 50% homem, 50% mulher. E esse resultado me mostra, né, que ao contrário do que as feministas dizem, existem coisas de homem e coisas de mulher, né? Porque por algum motivo meus vídeos estão atingindo só os homens, né? Não sei, talvez porque os vídeos que tenham mais visualização, 2 ou 3 vídeos meus que atingem acima de 30 mil visualizações, eles são do tema defesa. Não sei, talvez mulheres não se interessem muito por defesa. Então eu estou tentando chamá-las, né? Me deem sugestões, por que vocês não estão vendo meu canal, né? E começo hoje com uma série que eu bolei, desde os tempos que eu fazia Conversando sobre a História, que era uma página no Facebook, que chegou a atingir mais de 15 mil assinantes, e depois, por falta de tempo e também por falta de ajuda com os outros editores que eu tinha, essa página foi morrendo, né? Ela está lá ainda, né? O link está na descrição, mas nós não estamos alimentando muito mais ela. E desde essa época que nós fazíamos essa série, Mulheres na História, né? Porque o que acontece é o seguinte, as mulheres, quando elas se destacam na história, elas se destacam para valer, né? Quando elas rompem, né, as garras do patriarcado, elas se destacam para valer, né? E hoje eu vou falar sobre uma mulher específica, uma mulher do mundo moderno, né? Uma mulher que talvez poucos conheçam, né? Eu comecei a me interessar pela vida dessa pessoa quando eu li um livro, esse livro que eu estou mostrando aí, que é um livro mais ou menos de um jornalista e que mais ou menos faz a biografia dela, né? Eu estou falando de Aung San Suu Kyi, né? É uma birmesa, Burma, que hoje tem o nome de Mianmar, né? E que ela é filha, né,
de um herói da pátria, considerado o criador da pátria burmanesa, o pai dela, o Aung San. Ela, como filha dele, ela lutou contra a junta militar, né, que se estabeleceu no país dela, em Burma, em Mianmar. E o que acontece é o seguinte: a mãe dela tinha alguma proeminência nesse governo, naquela época, e ela tinha funções diplomáticas. E com isso a San Suu, ela estudou na Índia e estudou na Inglaterra, né? Ela estudou em Nova Delhi e estudou, né, em Oxford, né? Ela conseguiu se formar e acabou, né, inclusive, se casando com um inglês que era um professor de língua tibetana. E em 1988 ela estava morando no Ocidente, morando nos Estados Unidos, quando a mãe dela adoeceu e ela foi a Burma, a Rangoon, para visitar a mãe, né? E de lá nunca mais voltou, né? Ela foi para visitar a mãe e logo em seguida, no ano de 1989, a mãe faleceu e logo em seguida, no ano de 1989, tiveram uns levantes populares contra a junta militar e ela se destacou nessa época, né? Trazendo para si a luta contra a ditadura que estava vigente em Burma, né, em Mianmar. E chegou naquela época a falar para 500 mil pessoas na rua. E ela se tornou, e como ela era filha do grande líder da nação, do considerado patriarca da nação, ela tinha atingiu uma grande projeção, né? E aquilo incomodou, evidentemente, a junta que tomava conta do país, do governo, e ela acabou, dos 21 anos, né, de 1989 até 2010, desses 21 anos, até que aconteceram as primeiras eleições, que começou a romper, né, com o poder da junta e levar o país para a redemocratização, nesses 21 anos, 15 anos ela passou em prisão domiciliar, né, e sempre lutando contra a tirania em Burma, né, e começou a receber o apoio do mundo inteiro. Tanto que em 1990, a Aung San Suu Kyi, né, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, que nunca pôde ir lá receber. Na verdade, ela foi pessoalmente muito tempo depois, porque os acontecimentos continuaram se sucedendo no país dela. Ela já estava para ser liberada, né, por volta de 2009, já estava para ser liberada da prisão domiciliar, né, quando houve um incidente, né, um americano que tinha o nome dele era John Ito. Esse americano que tinha uma certa fixação nela, né, viajou para Burma, né, tentando entrar em contato com ela. Ele era mórmon, dessa religião mórmon, dizia que recebia a voz de Deus e queria alertá-la contra um possível ataque terrorista contra a vida dela. Então, a primeira vez ele não conseguiu falar com ela, mas um ano seguinte, né, em 2009, a primeira vez que ele tentou foi em 2008. Em 2009 ele voltou a Burma e, através de uma manobra, através do lago que era próximo da residência onde ela estava confinada, ele conseguiu burlar a segurança e entrou, né, na casa e teve acesso a ela. E como ele ficou lá 2 dias, né, para depois sair, nadar no lago, voltar para próximo da embaixada americana e aí escapar, ele foi pego, tá? E quando ele foi pego, ele foi oficialmente processado, por infringir as leis do país, a lei de imigração e também uma lei que dizia, né, que uma pessoa não podia pernoitar na casa de outra mais do que 24 horas sem avisar as autoridades. E como ele tinha pernoitado lá, a San Suu, né, San Suu Kyi, foi novamente indiciada por auxiliá-lo. Ela, logicamente que ela pleiteou a licença, ela não tinha controle sobre a entrada dele, mas as autoridades alegaram que ela permitiu ele ficar 2 anos, e ele então teve um novo processo contra ela, ela foi novamente, ela já estava para ser libertada em 2009, e no ano seguinte haveriam eleições em Burma, então se especula que também foi uma armação
não existem provas, mas que foi uma armação do próprio governo, facilitado pelo próprio governo, porque foi muito estranho ele ter passado pela segurança da casa dela, para que ela perdesse a capacidade de se candidatar em 2010. Então ela foi novamente processada, foi condenada novamente a mais de 18 meses de prisão domiciliar, né? Na verdade, ela foi condenada a ir à prisão, mas houve a interferência de deputados e parlamentares americanos que conseguiram que não só extraditar, né, o John Ittal, né, para os Estados Unidos, porque ele foi condenado a 7 anos de trabalho forçado, como também conseguiram que ela ficasse apenas em prisão domiciliar, né? Mas ela perdeu a chance de participar das eleições em 2010. Né? Mas então, acabou que em 2010 ela acabou, né, sendo finalmente libertada. Né? E ela não concorreu às eleições de 2010, mas em 2012, ela teve a oportunidade, né, de participar das eleições e entrou para o parlamento birmanês. Né? Sempre ela lutando contra a junta militar, contra a democratização. Ela já tinha ganhado um prêmio Nobel e vários prêmios em vários países que ofereceram a ela prêmios, né, pela luta dela, né, para a liberdade do povo dela. Né? Em 2017, em 2015, aconteceram eleições gerais, né? E ela se tornou conselheira de Estado, que ela é até hoje. A conselheira de Estado na Birmânia, em Mianmar, corresponde ao primeiro-ministro, por exemplo, em países que têm parlamentarismo. Né? O nome que a gente pode associar ao conselheiro de Estado é o primeiro-ministro. Então ela é conselheira do Estado de Burma desde 2015. Né? Desde 2016. A eleição em 2015, ela assumiu em 2016. E essa seria uma mulher em que a gente estaria que está sempre enaltecendo a ação dela. Né? Ela abandonou praticamente a família. O marido dela só pôde visitar ela 2 vezes e depois ele contraiu um câncer, né? Um câncer de próstata, e não pôde visitá-la e acabou falecendo. Os filhos, ela teve 2 filhos com esse marido, e esses filhos pouco viram ela nesses anos todos que ela teve em prisão domiciliar, porque se ela saísse da Birmânia, de Mianmar, para encontrar os filhos fora do país, a junta militar dizia que ela não poderia voltar. Né? Então ela se sacrificou, teve pouquíssimo contato com esses filhos durante esse período em que ela ficou de 1989 até 2010 em prisão domiciliar, teve muito pouco contato com a família, né, até ela ser elevada ao mais alto cargo político da nação dela. E como eu estava dizendo, nós não teríamos só motivos para enaltecê-la, mas em 2017 aconteceram alguns episódios considerados de perseguição, genocidas à etnia Rohingya. Rohingya, né? Esse termo burmanês, que é uma etnia muçulmana, né? E o exército, né, da Birmânia foi acusado de ter aniquilado essa etnia. Né? A Samsung sempre alegou que nunca ordenou isso, porque ela foi muito criticada por ficar em silêncio sobre esse episódio. Ela, na posição de primeiro-ministro, conselheira de Estado, não falou nada, não teve nenhuma manifestação sobre aquilo que foi considerado um genocídio. Né? Ela alegou que ambos os lados estavam errados, né? Não tinha havido excesso de ambos os lados, e sempre se defende, né, que não houve da parte dela nenhuma intenção, nenhuma ordem de que houvesse esse tipo de atitude. Mas isso, de uma certa forma, colocou uma nuvem em cima de toda uma atuação de vários anos, mais de uma década, em prol da liberdade, em prol dos direitos humanos. E houve propostas para cancelar o prêmio Nobel dela. Alguns prêmios que ela recebeu na Irlanda, na Inglaterra, foram retirados em função dessa suspeita. Né? Hoje ela continua como a primeira-ministra, a conselheira de Estado, mas pairou a dúvida com relação a isso. Mas não deixa de ser uma mulher na história de relevância ímpar, apesar dessa suspeita que cai sobre ela nos últimos anos. Né? Uma mulher que abandonou as suas
comodidades e a sua família, né, para se dedicar a um povo, né, que esperava, né, muito dela, por ela ser exatamente a filha de um grande patriota, praticamente o criador da pátria bielorrumesa moderna, né? Então, hoje ela tem essa dúvida paira, né? Ela já se manifestou publicamente sobre isso, mas há discussões ainda sobre efeito, né? Então, essa é a primeira mulher, entende, que eu resolvi apresentar, né? Quando eu li o livro, né, e quando eu li o livro não havia essa suspeita, né? Eu fiquei muito impressionado com a atuação dela, com o desprendimento dela, né, com a coragem dela como mulher, de enfrentar tudo que ela enfrentou para que o povo dela saísse de uma ditadura sangrenta para a redemocratização, né. Então essa foi a primeira das que algumas que eu vou tentar trazer, né, o público feminino para o meu canal, porque eu não sei, 98, 97,5% de público masculino me estranha, né? Eu não sei aonde eu errei, né? Então, vou tentando corrigir isso, né? Então, espero que tenham gostado. Não esqueçam de assinar o canal, não costumo pedir muito, né? Sempre coloco apenas esses banners, mas estou pedindo que aqueles que querem me apoiar e as mulheres venham para o meu canal também, né? Porque eu estou precisando do público feminino, né? Estou precisando dos comentários femininos, né? Eu só tenho homens praticamente no meu canal, né? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.